Veremos aqui os passos iniciais para trabalhar com superfícies. Recurso adicionado no AutoCAD 2011. No AutoCAD 2011 foram adicionados recursos para trabalho com superfícies. Através destes novos comandos, é possível rapidamente modelar gabinetes de computador, entre outras formas que são criadas por chapas. Os comandos para trabalho com superfícies estão localizados em uma aba exclusiva, onde agrupam todas as ferramentas de criação e edição de superfícies. Essa aba em questão seria a Surface, presente aqui, onde eu posso ver aqui então o grupo de ferramentas para a criação de superfícies, edição das mesmas, criação de perfis 2D para serem utilizados na criação das superfícies, entre outras possibilidades aqui. Veremos então no decorrer desta aula como utilizar estes comandos, assim como na próxima aula, onde veremos como editar as superfícies que foram criadas. As superfícies no AutoCAD podem ser geradas tanto através de contornos definidos 2D. Esses contornos podem ser abertos ou fechados, pode ser de múltiplos contornos, ou ainda utilizando um comando que é para a criação de superfícies planares. Vou começar falando então deste comando, que cria superfícies planas. Esse comando, o planar, é muito simples de ser utilizado. Ele pode ser utilizado aqui, basicamente definindo dois pontos na área gráfica, ou ainda utilizando a opção de aplicação Object, onde eu vou selecionar um objeto, confirmar essa seleção e uma superfície é gerada, tendo como base o objeto que eu selecionei. Já para criar superfícies através de contornos, eu tenho várias outras ferramentas, que seriam a Loft, a Sweep, Revolve, Extrude e Network. Esses comandos aqui, Loft, Extrude, Revolve e Sweep, possuem a mesma forma de ser aplicado dos comandos para sólidos, né? Eu vou utilizar então aqui dois comandos. O Extrude, que eu vou extrudar esta linha sinuosa aqui, confirmo a seleção dele e veja que eu tenho uma superfície criada aqui. Outra opção que eu posso utilizar é o Loft, que eu vou utilizar aqui nesta opção aqui. Confirmo e veja que eu já tenho uma superfície aqui. Vejam só. E outra opção que eu encontro aqui é a Network. Essa possibilita a criação de superfícies muito mais complexas. Eu vou demonstrar aqui utilizando essas linhas aqui. Então eu vou ativar o comando Network, selecionar as curvas no primeiro sentido, seriam essa e essa aqui. Confirmo a seleção delas teclando em Enter. Seleciono estas outras duas curvas aqui. Confirmo a seleção. E veja que aqui eu tenho agora uma curva bem mais complexa. Vejam só o formato dela. Como ela tem um efeito bem mais complexo, né? Graças às curvaturas de todas as linhas que eu havia traçado para utilizar como base na criação. Então esses são os métodos de criação de superfícies de forma direta, no caso utilizando o comando planar, ou utilizando contornos como base para a criação. Outra forma de criar superfícies no AutoCAD é utilizando superfícies já existentes para criar novas superfícies. Vou explicar agora alguns casos em que isso é possível. Eu tenho aqui uma superfície que forma um cilindro. Eu vou criar aqui agora
uma espécie de tampa que vai formar um cilindro de ar. Para isso, então, eu vou utilizar o comando patch. Ativo ele, seleciono as arestas que formam o final da superfície aqui, seleciono e confirmo. Veja que agora aqui eu posso definir a direção da curvatura desse acabamento aqui. Ele pode ser tanto rente à superfície, como eu posso ver aqui. Clicando agora nessa setinha, eu posso fazer uma curvatura tangente, onde forma esse abaloado ali na parte superior. E esta outra opção aqui também forma um abaloado na superfície. Vou manter a opção G1 ativa e confirmar a criação com Enter. Veja aqui que eu tenho o resultado obtido. Vejam só. Como ele forma uma superfície arredondada aqui, dando acabamento a outra superfície que eu havia selecionado. Outra opção para a criação de superfícies tendo como base outra superfície é utilizando o comando offset. Esse comando vai fazer o quê? Ele vai realizar uma cópia paralela da superfície que eu vou selecionar após a ativação do comando. Eu vou exemplificar então aqui agora. Vou ativar o comando offset, selecionar esta superfície aqui, confirmar a seleção e aqui vejam que algumas setas são exibidas mostrando a direção em que a cópia será feita. Defino aqui a distância para a cópia e confirmo com Enter. Posso visualizar aqui, então, que agora eu tenho duas superfícies aqui. Uma, duas. E esse é o comando offset. Por fim, a última opção existente aqui para a criação de superfícies, tendo como base outras superfícies, é a Blend. A Blend ela vai criar uma espécie de dobra entre duas superfícies. Vou exemplificar então aqui, ativando o comando, selecionando esta primeira curvatura aqui, confirmando a seleção e selecionando esta outra curvatura. Confirmo a seleção e veja que já é gerada aqui uma superfície unindo estes dois elementos. Eu posso modificar aqui a forma como é realizada a transição entre os elementos aqui. Feito isto, esses ajustes, eu confirmo com um Enter. Graças aos recursos de modelamento de superfícies, conseguimos desenvolver uma maior gama de projetos no AutoCAD. Treine os comandos de criação de superfícies e os use sempre que necessário para desenvolver o seu projeto.